desejo de debater. Mas, senhor presidente, tomei ainda, e de acordo com a minha bancada, tomei a seguinte decisão: a de ir peticionando ao excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski, nos seguintes termos: Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, brasileiro, casado, senador da República, com gabinete no edifício do Senado Federal, anexo 2, bloco A, número 50, por meio de seu advogado signatário, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento na linha J do artigo 8º e artigo 55, ambos do regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, resolução número 4.510, de 29 de setembro de 1952, submeter a presente consulta, no sentido de responder sobre a aplicação de norma eleitoral para as eleições que se realizarem no mesmo ano de sua entrada em vigor, nos termos a seguir aduzidos. Primeiro, o Congresso Nacional, atendendo aos apelos da sociedade civil, tem feito um grande esforço para tornar em efetiva norma jurídica o projeto de lei complementar número 168 de 1993, que altera a lei complementar número 64 de 1990, no sentido de restringir a entrada na disputa eleitoral de candidatos que não atendam aos requisitos mínimos de vida pregressa, de boa vida pregressa. Entretanto, o processo legislativo muitas vezes não tem a celeridade compatível com as demandas sociais, muito por conta do próprio conflito de interesses que muitas vezes se avizinha nos temas mais polêmicos. 2. Dispõe a Constituição Federal de 1988 que a lei eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas não se aplica às eleições que ocorrem até um ano da data de entrada de sua vigência. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Porém, senhor presidente, terceiro, como já ventilado por seu turno, o Congresso Nacional se mobiliza para finalizar a votação de projeto de lei complementar que venha a regular, com critérios mais objetivos, o requisito presente no texto constitucional da moralidade como pressuposto do exercício do mandato eletivo, tendo em vista a vida pregressa do candidato. Nesse mistério, prescreve o parágrafo 9º do artigo 14. Artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Quarto, senhor presidente, segundo a Lei 9.504 de 97, a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período entre 10 e 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições. Os registros de suas candidaturas deverão ser solicitados à Justiça Eleitoral até o dia 5 de julho. Quinto, assim, os partidos políticos deverão ter a segurança jurídica de saber se uma norma eleitoral que impõe a sanção de inelegibilidade aos possíveis candidatos terá aplicabilidade para a presente eleição. Abro parênteses para dizer que, na minha opinião, a Constituição está acima de tudo. E acho que cabe, sim, que entre em vigor imediatamente esta norma a ser aprovada pelo Congresso Nacional, o chamado projeto Ficha Limpa. Mas, muito bem, artigo 6º, item 6º. Note que os partidos políticos podem estar sujeitos a uma infinidade de ações judiciais para contestar a decisão que impediu diversos pré-candidatos a participarem das convenções, tendo em vista a interpretação de que a norma já possui plena aplicabilidade. A formação de coligações e as estratégias eleitorais também estarão sujeitas a essa segurança, o que implica em outros pontos importantes, como a estruturação dos palanques regionais, plano de mídia para seus candidatos e a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais com seus respectivos comitês financeiros. 7. Neste sentido, o investimento eleitoral dos partidos políticos em seus candidatos é substancial e a alteração deste quadro com a possível substituição de seus candidatos, tendo em vista uma alteração da interpretação jurídica de uma norma, pode causar danos irreparáveis e inclusive influir na legitimidade do pleito. Postos estes argumentos, formula-se a seguinte indagação: uma lei eleitoral que disponha sobre inelegibilidades e que tenha a sua entrada em vigor antes do prazo de 5 de julho poderá ser efetivamente aplicada para as eleições gerais de 2010? 9. Item 9. Diante das considerações expostas, requer o consulente que essa egrégia corte se pronuncie na forma prevista no artigo 12 do artigo 23 do Código Eleitoral. No intuito de colaborar com as instituições democráticas do Brasil, renova os votos de apreço de distinta estima. Senhor presidente, então são duas peças. Uma dirigida, senador Romero Jucá, ao presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski, indagando sobre se meu pressentimento é correto, de a Constituição se sobrepõe
a tudo e, portanto, a modificação constitucional significaria aplicabilidade já